Pronto, agora nós vamos ver sobre as conquistas que os plebeus começaram a ter ali na sociedade romana. Na parte anterior, você viu que eles tiveram ali reclamações. Poxa vida, ô patrícios, nós plebeus aqui, nós queremos participar aqui da vida política em Roma. E eles começaram a ter algumas conquistas, sim, exatamente, algumas conquistas eles conseguiram. E quais foram essas conquistas, professora? Fala pra gente. Claro que eu vou falar. A primeira conquista dos plebeus ali na sociedade romana foi a criação do tribunato da plebe. E o que fazia esse tribunato da plebe, professora? Foi ali criado em 493 a.C., mais ou menos, tá bom? E que eles permitia escolher 2 tribunos com o poder de vetar leis, ou seja, de anular alguma lei. Então, se fosse alguma lei que iria prejudicar os plebeus, eles poderiam, a gente não concorda. Com o tempo, lembra que eu falei aqui agora há pouco que era 2 só que tinha que ser escolhido pelos plebeus? Então os plebeus vão lá, você fulano, vai lá fazer parte lá para ver aquelas leis ali, para, se for necessário, se for preciso, você fala o seguinte, a gente não quer essa lei. Então era 2. Com o passar do tempo, dos dias, dos anos, dos meses e assim por diante, chegou a ser até 10 tribunos ali para conseguir vetar algum tipo de lei. Exatamente, então eles começaram ali a ter mais participação, sim. Já continuando ali em 450 a.C., os plebeus eles obtiveram mais uma vitória. E que vitória foi essa? Foi a Lei das 12 Tábuas. E o que era essa Lei das 12 Tábuas? Garantiria que o registro escrito das leis, que antes não era escrito, né? Então eles começaram a ter esse registro de leis para tornar pública essas leis, tá? Impedindo que os magistrados, eles pudessem ali, os patrícios, eles pudessem ali aprovar alguma lei ali sem ninguém saber, só eles sabendo dessa lei, por vontade própria. Agora não, as leis tinham que ser públicas, tinham que ser escritas e publicamente as pessoas tinham que saber que tipo de lei é essa, tá? Uma outra conquista que eles conquistaram foi a Lei da Canuleia, em 445 a.C. E essa lei fazia o seguinte, permitiria o casamento de patrícios e plebeus, que antes era proibido. Antes não poderia ter esse casamento. Se uma plebeia se apaixonasse por um patrício, não poderia acontecer esse casamento. E vice-versa, se um plebeu se apaixonasse por uma mulher de origem patrícia, né, de família patrícia, não poderia acontecer esse casamento. Agora, com a Lei da Canuleia, agora poderia acontecer esse casamento, tá? Em meados ali do século V a.C., um segmento de plebeus, ali parte da população ali dos plebeus, eles haviam se enriquecido muito, eles ganharam muito dinheiro e entendia que o casamento entre patrícios permitiria a sua ascensão política. Como assim, professora? Ora, que um plebeu muito rico, né? Ele, por mais que ele fosse rico, ele não poderia participar das decisões políticas como um patrício em si. Tá? Os patrícios eles tinham muito mais direitos políticos do que os plebeus, por mais que os plebeus já tinham conquistado alguns direitos políticos, mas eles não poderiam participar como um patrício. Só que os plebeus, eles pensavam o seguinte, olha, se eu me apaixonar, vier a me apaixonar por uma mulher de família patrícia, eu poderia ter ali mais direitos políticos, eu poderia ali ter mais vantagens, né, na vida política em Roma. Então isso começou a formar uma nova classe. Que nova classe é essa, professora? Os nobilitas. Então esses plebeus que estavam ali se casando com uma mulher de família patrícia, começou ali a ter uma nova classe, e essa nova classe na sociedade romana foi chamada de nobilitas. Essa palavra, né, que é em latim, significa nobreza, tá? Que designava pessoas que ocupavam cargos de grande poder ali político na sociedade romana. Tudo bem até aqui? Outras vitórias aconteceram ali né, com os plebeus, etc. E em 367 a.C., finalmente os plebeus eles conquistaram o direito de que, com os patrícios, eleger os cônsules.
Claro que mais pra frente nós vamos ver isso com mais detalhes, mas eles estavam ali, sempre lutando para participar das decisões, da participação da vida política ali na sociedade romana. Tudo bem até aqui? Ótimo, nós terminamos a explicação da aula de hoje. Na próxima aula nós vamos fazer atividade juntos. Te espero lá, clica lá e volta aqui comigo.